Boa noite. Cientistas aventureiros descobrem o Brasil. No dia em que o nosso país completa 505 anos, vamos mostrar a aventura de Nicolas Hulot pelas florestas brasileiras. O pesquisador francês, que já andou pelo mundo todo, vai chegar ao Pantanal num dirigível, atravessar as terras alagadas a cavalo, entre capivaras, jacarés e os mais belos pássaros da nossa fauna. Vai sobrevoar as fantásticas cataratas do Iguaçu, alcançar os mais misteriosos redutos da Mata Atlântica. E num rio de águas transparentes, vai nadar ao lado de uma ariranha. Tudo isso no documentário Brasil, um jardim para o planeta. Produção francesa que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. Brasil. Os pesquisadores franceses estão descobrindo o nosso Pantanal. Quem de nós não reconheceria esse lugar? 250 mil quilômetros quadrados de terras alagadas. Nicolas Hulot está chegando ao mundo dos labirintos. Num dirigível, ele e o ornitólogo Jacques Velliard vão explorar essa imensa planície inundada. Decolaram em plena madrugada. Lá de cima, ele avisa: vamos abraçar o Pantanal. Vamos sobrevoar essa lagoa e depois tentar subir novamente em outra. Nicolas está entusiasmado. É uma arte manobrar isso, hein? Pergunta o amigo. No momento, o vento está a nosso favor. O Pantanal é um cruzamento e um viveiro, continua Jacques. Nele se encontram os animais da Amazônia, da Savana Central e das florestas do sul do Brasil. O dia está iluminado. A cada ano, as águas do Rio Paraguai e seus afluentes se derramam, se infiltram e reaparecem para formar o maior lençol freático do mundo. Lagos de água salobra se alternam com os brejos de gigantescas plantas aquáticas. Os pantaneiros chamam estas pequenas colinas de cordilheiras. Olha isso, papagaios azuis, diz Nicolas. São as maiores araras da terra, explica Jacques. Os grandes papagaios quase desapareceram da América do Sul, mas sobreviveram no Pantanal, diz Nicolas. Vento a favor, tempo bom. Mas alguma coisa acontece com o dirigível. Mais gás, mais gás. Vamos ficar presos nas árvores, diz Jacques. Mas Nicolas consegue evitar o desastre. Foi uma pane no sistema de gás, justifica o piloto. Melhor deixar o espaço aéreo para os mais experientes. Quem está levantando voo agora é a maior cegonha da Terra. O nosso tuiuiu, símbolo do Pantanal, é chamado de jaburu pelos franceses. Como explorar esse vasto mundo encharcado? Nicolas e Jacques já decidiram. Vão viajar a cavalo.
Eles se juntam a uma comitiva de pantaneiros. Numa época em que o homem rouba a cada dia o espaço da vida selvagem, é preciso admitir que o Pantanal não seria o que é sem a presença humana. Foi o Marechal Rondon que trouxe para cá os primeiros fazendeiros. E eles vieram com o compromisso de respeitar o meio ambiente. Os homens que estão partindo com Nicolas são descendentes destes pioneiros do Brasil Central. Vão mostrar aos visitantes o paraíso dos animais selvagens, que vai surgindo assim que atravessam a porteira da fazenda. Basta olhar para o alto. As árvores são a casa de mais de 650 espécies de aves. Mergulhadores, escavadores, terrestres ou aquáticos. Papagaios de todas as famílias e de todas as cores. Tucanos comedores de frutas e de grãos. Quanta diversidade! Nicolas se surpreende a cada passo. Quem cruza com a expedição agora é um tatu. Para nós brasileiros, esta seria uma cena corriqueira. Mas Nicolas fica perplexo, quer ver o bicho de perto. É um dos mais primitivos animais da América. O único mamífero que ainda carrega uma carapaça. Sobrevivente de tempos pré-históricos. E o tamanduá? Nosso curioso pesquisador talvez não imaginasse tantas espécies na selva pantaneira. Ele está diante de um grande encontro da vida selvagem. Da persistência do incansável comedor de formigas, capaz de engolir mais de 30 mil insetos num só dia. Seu olfato é 40 vezes mais sensível que o do homem. Pequenos cervos. Parentes próximos da raposa. Nicolas fica perplexo com a nossa anta, que considera uma prima distante do rinoceronte. Capivaras. E uma interminável variedade de pássaros aquáticos. Quantas revoadas! O Pantanal está no meio do continente sul-americano. Passagem inevitável para as aves migratórias que viajam da América do Norte à Patagônia. Cada espécie de pássaro evoluiu em função do seu habitat. A forma do bico, a altura das patas, o comprimento dos dedos, reveladores não só da maneira de pescar, mas do lugar em que eles pescam. Foram dias e dias de viagem pelas terras alagadas na rota dos jacarés. E do maior carnívoro do Pantanal, a nossa onça pintada. O jaguar americano. Neste documentário, que foi mostrado no mundo todo, o pesquisador francês explicava. O nome onça, na língua guarani, significa aquele que mata de um só golpe. Mas Nicolas também queria conhecer os rios do Brasil Central.
e para isso viajou para Bonito. Do alto, um fio de água cortando a floresta. Nicolas e Pierre-Michel Forget estão sobre o leito transparente do Sucuri. Onde encontrar águas tão límpidas? A transparência se explica pelas nascentes ricas em bicarbonato de sódio. O rio não é profundo. Pés de pato, máscara e tubos para respirar são suficientes para apreciar o espetáculo. Neste aquário gigante, os peixes do Pantanal se reúnem para desovar. De abril até o fim de maio, eles migram em direção ao Amazonas e seus afluentes. Nossos nadadores atravessam bancos de peixes de todos os tamanhos. Vegetarianos, frugívoros, insetívoros. A maior parte das espécies da bacia amazônica se encontram no extremo sul do Pantanal. Este enorme pintado não tem o que temer à sua volta. Quantas espécies você acha que temos aqui? Nicolas pergunta. Para responder, precisamos nos reportar ao trabalho de José Sabino, da Universidade de Campinas. No Sucuri, ele encontrou pelo menos 40 espécies. Nicolas não sabia que os peixes também são disseminadores da floresta. A pirapitanga, por exemplo, ela se alimenta exclusivamente das frutas que os macacos deixam cair. O peixe engole o grão, digere e vai liberar as sementes longe daqui. Uma parte se perde nas águas. Mas no período das cheias, quando o rio transborda, esses pequenos grãos se espalham pelo solo e germinam. Um belo exemplo de associação entre as espécies em benefício da floresta, diz Nicolas. As águas do Sucuri reservaram a Nicolas uma surpresa maravilhosa. Durante anos, às margens deste rio, alguns cientistas tentaram ver uma lontra gigante. Mas ela apareceu quando não era esperada. A nossa brasileiríssima ariranha. Um animal esplêndido, 1,80 m de músculos e graça. Esse elegante torpedo, curioso e carnívoro, vai brincar de esconde-esconde com Nicolas e as câmeras da Operação Ushuaia. Quel cadeau. Je crois que ça c'est un moment de bonheur. Que presente, diz o pesquisador. La rencontre totalement inespérée avec Acho que este é um momento de alegria em estado puro. Um encontro inesperado com uma lontra selvagem. No princípio, curiosa, depois um pouco inquieta, para terminar em cumplicidade absoluta.
immense d'anthologie. Que espetáculo nessa água de transparência absoluta. Grand moment. Estou quase às lágrimas. Grande momento. Foi difícil para Nicolas deixar a companhia desse animal selvagem. A lontra, insaciável, nada o tempo todo a seu lado. Ela parece querer abrir as portas das vastas florestas brasileiras que ele ainda vai explorar. Sobrevoando as cataratas do Iguaçu e a viagem de barco sobre uma floresta inundada. Daqui a pouco. Do alto, uma enorme cratera de águas borbulhantes. Aqui, o plácido rio Iguaçu despenca pela garganta do diabo. Nicolas Hulot está começando uma nova expedição. Ele escolheu a fronteira do Brasil com a Argentina como porta de entrada para a Mata Atlântica. As quedas monumentais do Paraná são o símbolo do sangue azul que dá vida à nossa mais rica floresta primária. Essas águas favorecem a mais extraordinária reserva da biodiversidade do planeta. O piloto luta contra corredeiras possantes geradas pelas cataratas. Nicolas vai ao encontro de Bruno Schwartz. Eles vão tentar decolar em um balão. Em condições que desafiam todas as leis da aerologia clássica. Spectacle grandiose, et le mot est faible. É um espetáculo grandioso. As palavras até perdem a força, diz Nicolas. Ele considera o Brasil um templo da natureza, o último assombro dos ecologistas e naturalistas. O mais belo jardim do planeta. O balão está preparado. Últimas verificações feitas. E ele começa a subir. Aos poucos, o conjunto das cataratas vai se desenhando. Suspendemos nosso voo, tal é a emoção. O instante é simplesmente mágico. Magique. Et à la mesure qu'on se hisse vers le ciel se découvre le plus extraordinaire. E à medida que nos erguemos em direção ao céu, descobrimos a mais bonita das cortinas aquáticas. 275 quedas registradas. Iguaçu, o cruzamento mítico das três fronteiras: Brasil, Argentina e Paraguai. Magnifique, 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 magnifique. Hein? É magnífico, diz Nicolas. A fenda geológica da Garganta do Diabo tem 120 milhões de anos. E o balão segue em busca de uma clareira. Nicolas agora vai viajar 800 quilômetros em direção ao Oceano Atlântico. Há 1000 anos, a Mata Atlântica era um imenso tapete estendido sobre 3.000 quilômetros de Brasil. Hoje, a vasta floresta original resiste aos pedaços. Um mosaico verde partido em milhares de fragmentos. Cascata de Salto Morato. Aqui, Nicolas encontrou Pierre Michel Forget, ecologista do Museu Nacional de História Natural,
e o guia Roberto, que vai conduzi-los pela mata. Voilà ce que l'on appelle la mata. Do alto é possível ver o mar. Nicolás está encantado com a beleza da nossa mais devastada floresta. Os três começam a descida em rapel. Bela aventura. Imagine que tu marches dans un jardin botanique, hein? Faça de conta que você caminha por um jardim botânico, aconselha Pierre Michel. Mas não se embarace em cada planta que esbarrar. Agora sim, vamos entrar na mata fechada, comemora Nicolás. Vamos avançar. É maravilhoso, responde Pierre, observando as bromélias. 90 metros de altura. E eles finalmente chegam. Nossos aventureiros pisam o coração da Mata Atlântica. Aqui, animais e vegetais estão profundamente ligados. Pierre Michel explica a Nicolás como as cotias contribuem para espalhar a vida vegetal. Quando um roedor apanha um fruto e enterra a semente, se transforma num jardineiro da floresta. Debaixo das copas, sem luz, essa semente provavelmente não frutificaria, garante o especialista. Mas esses animais precisam de vastos territórios, bem maiores do que os que restaram na Mata Atlântica. Cada trecho da floresta guarda seus habitantes. O coati, sociável e diurno, também participa da disseminação dos grãos. Não é o caso do caititu, que mastiga e destrói as sementes. Nas folhagens, um representante de uma das 24 espécies de primatas da Mata Atlântica. Atento, vigiando seu território. Nicolás e Pierre admiram as figueiras. Esta floresta costeira consegue emocionar o mais frio dos ornitólogos. 620 espécies de pássaros de todos os tamanhos, de todas as cores. Periquitos verdes, papagaios da cara roxa, animais que não serão encontrados em nenhum outro lugar do mundo, nem mesmo na Amazônia. Ilha de Superagui. Nicolás e seus amigos estão agora no abrigo de um primata isolado pelo mar. Para encontrá-lo, eles vão caminhar horas nesta floresta infestada de insetos. Mas o mico-leão da cara preta merece. Garras afiadas para se prender às árvores. Caudas longas que ajudam no equilíbrio. Pelagem de um ruivo magnífico. E a crina que lhe dá o nome, mico-leão da cara preta. A espécie que tanto surpreende Nicolás foi descoberta em 1990, no fim do século XX. Para nós, brasileiros, o entusiasmo do pesquisador francês pode parecer exagerado. Mas a descoberta de uma espécie nova é um verdadeiro acontecimento para os biólogos e naturalistas. O sagui com cara de leão descende de uma linhagem aprisionada aqui pela última subida no nível dos oceanos. Provavelmente ficou cativo deste fragmento da Mata Atlântica e evoluiu ao longo do tempo, a ponto de se transformar numa nova espécie de primata. Nicolás, Pierre e Roberto deixam a floresta, temendo pelo futuro deste animal tão raro e tão ameaçado. Enquanto eles se despedem, no outro extremo do país, outra equipe da Operação Ushuaia navega sobre águas amazônicas. Estamos na junção dos rios Amazonas e Negro. De dezembro a maio, a estação das chuvas faz transbordar o maior rio do planeta. As águas se apoderam de 700 mil quilômetros quadrados de floresta.
área equivalente à superfície de França e Itália juntas. Jean-Philippe Baudouzy, guia ecológico no Brasil há 20 anos, acompanha a equipe francesa. A embarcação desliza pelo coração de uma floresta inundada e desprovida de qualquer infraestrutura. O Maíra lembra uma arca de Noé atravessando o dilúvio. Difícil imaginar que ele flutua sobre uma selva, cujas árvores foram desfolhadas pela enchente. Delicada arte, a de navegar entre os galhos de uma floresta tropical. Tripulação e passageiros ajudam nas manobras. É estranha a sensação de abrir a golpes de facão os caminhos de um barco. E estranho também vigiar uma impressionante colônia de formigas. Um único contato com a árvore onde está o ninho provocaria a invasão do barco. Pesquisar uma região onde tudo é tão rudimentar é tarefa de alto risco. Todos os dias, acompanhado por Miguel, o cientista parte para explorar a vasta floresta inundada. Os animais estão adaptados à lenta subida das águas. São excelentes nadadores. Mergulhar neste universo surpreendente é uma experiência única. Entre troncos submersos, os peixes e crocodilos e as serpentes substituíram os pássaros. Nadam de galho em galho. No fim do dia, Miguel e o cientista retornam ao Maíra. Nossa, e é pesado. É pesado. Quanta coisa para estudar. Quem começa é boa, não é como aquela região. À noite, no convés, eles fazem o inventário dos tesouros recolhidos. E uma tempestade amazônica desaba sobre o Maíra. A preguiça e o beija-flor, o mais lento e o mais rápido entre os animais brasileiros. Veja a seguir. Santa Teresa. Nesta mata cerrada do norte do estado do Rio, Nicolá vai encontrar o biólogo brasileiro Adriano Chiarello. Um homem que dedicou 12 anos de sua vida ao estudo de um dos mamíferos mais lentos da criação. Mas não é fácil chegar até ele. Vamos voltar. Aqui tem um enxame de abelhas, diz Adriano. Il y a un truc que est pas bien. They're coming. Let's go. Faster. Mais rápido. São africanas. As ferroadas são muito fortes. African bees. O animal que eles procuram é a preguiça, nossa velha conhecida, tão adaptada ao meio onde vive que é quase impossível encontrá-la. Só mesmo um olhar muito treinado. She's there. Very high in the tree. Lá está, diz Adriano. Com um binóculo você vai conseguir vê-la. Uma preguiça de coleira e seu bebê, um dos mais primitivos mamíferos da Terra, mestre na arte da camuflagem. Até os biólogos têm dificuldades para distinguir uma preguiça nas copas das árvores. Você sabe que idade ela tem? Pergunta Nicolás. O bebê tem 3 meses. Ela deve ter uns 5 ou 6 anos, responde Adriano. Elas passam a maior parte do tempo escondidas. Assim, escapam das onças, das serpentes, informa Adriano.
garras afiadas sempre presas aos galhos. Elas se contorcem em todos os sentidos. É assim que otimizam seu raio de ação. Quanto menor o deslocamento, melhor. Este é um animal que dorme 60% do seu tempo. Como as corujas, preguiças têm a capacidade de girar a cabeça por 360 graus, o que compensa uma visão medíocre. Adriano conta a Nicolás que os pelos crescem no sentido contrário. Quando chove, a água corre para baixo, o que protege os filhotes que ficam agarrados ao ventre da mãe. O metabolismo é muito lento. 99% da sua dieta é composta de folhas de árvores, difíceis de digerir. E o mais impressionante, o ritmo cardíaco da preguiça não passa de 30 ou 40 pulsações por minuto, talvez até menos, diz Adriano. É definitivamente o mais lento dos vertebrados superiores, diz Nicolás. Mas essa característica pode ser a sua sentença de morte. É preciso deixar o espaço vital para esse rei da lentidão. O desmatamento reduz inexoravelmente seu território. Lavouras selvagens de café tomam o lugar das grandes árvores. Só no estado do Paraná, 150 mil hectares de floresta desapareceram em 5 anos. É mais uma fatia da Mata Atlântica que se vai. Nicolás agora chegou à Estação Biológica de Santa Cruz. Esta estação é a razão de viver de Jacques Vielliard, ornitólogo francês que vive no Brasil há mais de 30 anos. Autoridade científica reconhecida no mundo todo pelo trabalho realizado no nosso país. Ele vai mostrar a Nicolás os personagens de seu mais recente estudo. Os beija-flores. É no mínimo uma experiência engraçada, se colocar no papel de uma flor, diz Nicolás. Mas quando pensamos que os colibris consomem por dia alimentos que chegam a 2 ou 3 vezes o seu peso, é como se nós, humanos, engolíssemos 200 quilos de comida em apenas 24 horas. Quantas espécies você tem em torno da sua estação de trabalho? Pergunta Nicolás. Hoje temos uns 10, responde Jacques, mas pelo menos 20 já foram registradas aqui. Jacques mantém os beija-flores numa pequena gaiola de tela e mede a quantidade de água açucarada que eles consomem. A média é de 3,5 vezes o peso deles a cada dia. O beija-flor é um dos raros animais com capacidade intelectual, estruturas cerebrais que permitem que ele aprenda sons que correspondem a mensagens específicas. Esse bico que mira o centro da flor com tanta precisão esconde um outro órgão muito sofisticado, que é a língua, um verdadeiro aspirador de néctar. O que é curioso, diz Nicolás, que passamos por 2 animais quase opostos ao nível de metabolismo e do comportamento. A preguiça, doutora na arte da lentidão e da economia da energia. E esses pequenos pássaros que vivem uma permanente orgia de velocidade, esforço e energia. Pulsações cardíacas de um beija-flor, de 1.500 a 2.000 por minuto. O ritmo da respiração é o mesmo. É assim que eles conseguem fazer esses fantásticos voos que estacionam no ar. É um movimento muito sofisticado. Lembra-o de uma hélice, diz Nicolás. Eles têm uma articulação especial de asa que nenhum outro pássaro possui. Podem voar em linha reta, em grande velocidade, parar ou até andar para trás. Vamos levá-los para a gaiola e esperar que eles entrem em torpor, diz Nicolás.
O torpor é um estado psicológico estranho em que mergulham os beija-flores quando a noite chega. Uma espécie de hibernação de algumas horas. O pássaro perde a consciência para economizar energia. Voilà, Nicolas. Olhe, Nicolas, um colibri em torpor. Quanto ele pesa? 5 gramas? Não, 1,8 grama. Muitos insetos pesam mais do que isso. É um dos menores, mas não o menor do mundo. Mas atenção, ele acordou e precisa beber água para reforçar suas reservas. Se alguém me dissesse que um dia você daria mamadeira a um minúsculo colibri, completa já. O pequeno colibri recupera suas forças e não mais que de repente levanta voo. Ele vai seguir sua vida, diz Nicolas. Arara azul gigante. A operação para salvar um dos mais belos pássaros do planeta. Daqui a pouco. Vamos voltar ao Pantanal. Em sua longa jornada pelas terras alagadas, entre jacarés e pássaros de todas as espécies, Nicolas chegou a uma espécie de templo da vida selvagem brasileira. Venha, Nicolas. Venha conhecer o ninho da grande arara azul. Convida Jacques. A maior, a mais bonita de todas as araras. Aos pés do ninho, Jacques contou a Nicolas a história de Neiva Guedes, uma velha conhecida dos ecologistas brasileiros. Neiva, que já foi aluna de Jacques, trabalha sem descanso pela sobrevivência deste animal extraordinário, altamente ameaçado. Foi muito. Ajudada por Leandro, um estudante que ela formou, Neiva faz o recenseamento anual das araras. Quantas vezes ela já viveu esta cena? Mas estas subidas em rapel até a boca do ninho estão mudando a história de uma ave muito próxima da extinção. Pronto, mamãe. Neiva apanha o filhote com carinho de madrinha. E nas mãos dela, ele desce para ser medido, pesado. Você pegou a ficha de filhote? E para fazer os exames de sangue necessários. 40% dos ovos da arara azul são devorados nos ninhos por falcões, serpentes e outros predadores. Quando tudo está bem, a fêmea choca durante 30 dias. Quando nasce, a pequena arara pesa apenas 30 gramas e mede pouco mais de 8 centímetros. O crescimento vai se acelerar com o leite de pequenos cocos de palmeiras trazidos pelos pais. Com 3 semanas, é um pássaro desproporcional, patas de adulto, corpo de bebê. Será preciso esperar 120 dias para que a jovem arara saia do ninho pela primeira vez e mais 2 meses para que chegue ao tamanho adulto. O filhote vive com os pais entre 2 e 4 anos, até que, maduro, parta para encontrar sua alma gêmea e formar um casal que vai durar em torno de 50 anos. E seus pais? Como estão seus pais? Estão cuidando de Jacques? O que fez? Os pais estão lá em cima observando toda a operação e a volta do filhote ao seu ninho. E lá vai Neiva, em companhia de Leandro, batalhar pela vida do grande pássaro azul. Ela já salvou mais de 200 jovens araras e trabalha para convencer os pantaneiros que é fundamental preservar as palmeiras acuri, as únicas a fornecer frutos para essa espécie tão debilitada. Não comeram ainda hoje, hein? Esses 2 filhotes, eles estão com esse mesmo tamanho porque a gente manejou eles. Hoje, os pais ainda não alimentaram os filhotes, talvez por causa do tempo. Com muito cuidado, os especialistas devolvem os filhotes ao ninho
sempre sob o olhar atento dos pais. Os casais de araras parecem confiar na pesquisadora, que trata os animais com carinho sempre maternal. E aí, crianças, para casa. No caminho de volta, ela aciona o rádio. Pessoal do projeto Douglas e Denilson, estamos levando 2 ovos do ninho 254 para incubar aí no laboratório. Por favor, liguem a incubadora para nós, ok? Um casal de araras é fiel até a morte. A fêmea põe 3 ovos por ano, mas os pais privilegiam a criação de um único filho. O trabalho de Neiva é rondar os ninhos e tentar salvar os abandonados. Os ovos postos na incubadora têm a chance de virar pequenos pássaros que ela discretamente reintroduzirá nos ninhos dos pais. E a cena do nascimento em laboratório é impressionante. Agora, levanta a cabecinha. Isso. A pesquisadora se Eu acho que emociona. assim, você trabalha com o bicho, hein? Saiu. Que difícil. Nasceu na minha mão, o filhote. Ai, você já é um herói. Nem conseguiu sobreviver, pequeno. O recém-nascido passou 5 dias numa chocadeira. Nesse período, a pesquisadora teve o cuidado de colocar um ovo de galinha no ninho dos pais, onde finalmente ele foi reintroduzido. Assim que a pesquisadora sai, a mãe vai abastecer o filhote com leite de coco. Deu certo. Em alguns meses, mais uma arara gigante estará voando sobre o Pantanal. Diante dos nossos pesquisadores, o passeio dos mais belos habitantes da Mata Pantaneira. Veja a seguir. A grande viagem de Nicolas pelas florestas brasileiras está chegando ao fim. Nas águas escuras do Pantanal, ele e Jacques admiram as maravilhas de um ecossistema único. Um lugar excepcional em termos de biodiversidade, diz Nicolas. Um viveiro onde se encontram as floras e as faunas da Mata Atlântica, do Sul, da Amazônia, do Norte e do Cerrado. De fato, um Brasil central, diz Jacques. E como se pressentisse a despedida, o espírito da floresta começa a se manifestar. Diante dos olhos de nossos pesquisadores, o passeio dos mais belos habitantes da Mata Pantaneira. A capivara, o maior roedor do mundo. Corajosa. Para proteger os filhotes, ela foi capaz de espantar até o jacaré que estava em seu caminho. Elle est là. E mais uma vez, a nossa ariranha, a lontra gigante que tanto fascina Nicolas. Jacarés assustadores, mas absolutamente inofensivos aos visitantes. Navegar sobre o Rio Negro do Pantanal é mesmo uma felicidade. Nem os mosquitos atrapalham. As águas ricas em ácido não permitem que as larvas se desenvolvam. Nossos amigos deixam o barco. Nicolas termina sua expedição ao Brasil sentado sob uma árvore diante de um tuiuiu,
homenageando o nosso país. São des moments qui sont inenvisageables ailleurs. Esse bestiário fabuloso se deve a uma boa conservação do ecossistema em seu conjunto. Não há sombra pairando sobre a integridade deste gigantesco pântano, classificado como patrimônio da humanidade. Só mesmo no Pantanal se pode viver um instante como este, a 3 metros da maior cegonha do mundo.